Nosso assunto agora é o mercado pecuário, o atual cenário da pecuária de corte no país. João Pedro Cuti Dias, muito boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Ô João, tem uma linha de pensamento hoje que aponta para uma expectativa de alta nos preços da arroba do boi gordo. Você compartilha dessa linha de pensamento, João Pedro? Eu creio que sim, Zé, porque nós temos um mercado externo forte, comprando cada vez mais do Brasil. A nossa pecuária avançou muito em termos de qualidade. Nos pontos, no aspecto sanitário, hoje é um exemplo, não só na questão bovina, mas também na questão de aves, na questão de suíno. Ou seja, o Brasil tem uma estrutura pronta para atender o mercado. Hoje nós somos líderes na exportação de bovinos e na exportação de aves. Estamos chegando bem perto do primeiro lugar na exportação de carne suína. Então, esse complexo de produção, de tecnologia, hoje fez com que o Brasil alcançasse isso. Temos gargalos? Temos problemas, temos que ver uma maneira de equacioná-los. Bom, João Pedro e eu vamos saber mais do atual cenário da pecuária conversando com o analista da Scott Consultoria, Felipe Fabre, que mais uma vez gentilmente conversa conosco aqui do Mais Pecuária do Canal do Boi. Felipe, muito boa tarde, muito bom ter você novamente aqui conosco. Eu abri essa conversa com o João Pedro falando dessa expectativa que muita gente tem hoje de alta nos preços do boi gordo, escalas de abate mais reduzidas. O que vocês da Scott Consultoria veem no atual cenário? Boa noite, Zaidan. Boa noite, João. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Ou boa tarde, dependendo da região que a gente estiver. A gente compartilha dessa visão, tá? Não sei se por curtíssimo prazo, mas deve ser um mercado menos pressionado do que nós assistimos desde a segunda quinzena de janeiro. De lá para cá, desse período que eu cito, a segunda quinzena de janeiro para cá, as escalas avançaram, os preços cederam, porque a oferta de fêmeas deu uma melhorada. A gente não enxerga que esse comportamento de oferta de fêmeas vai se prolongar ao longo do ano, tá? E aí soma-se a essa questão de uma diminuição dessa oferta de fêmeas que vem pressionando os preços, uma demanda que tem se mostrado bem pujante nesse começo do ano, tanto para exportação quanto para mercado interno, é claro que com as devidas ressalvas para o mercado interno, mas uma demanda que está consistente para esse começo de ano. Felipe, como é que vocês veem da Scott a questão que o Brasil está cada vez precisando aumentar a produção para atender o mercado interno e atender a exportação? Você não vê na cria um dos gargalos hoje, por exemplo, a maior parte das pastagens que estão degradadas é com gado na cria, porque você não engorda boi em pastagem degradada. Você tem também hoje a questão de uso de reprodutores já avaliados, tal, que ainda falta muito para chegar num percentual significativo. E você tem uma demanda por mais de 40, nós estamos batendo 40 milhões de cabeça por ano, então precisamos de ter bem mais animais. Você acha que a cria não teria que ter uma atenção especial nesse momento? Não teria como tem de ter. Mando para a cadeia de produção porteira dentro, cria, recria, engorda. A cria é aquela com os indicadores zootécnicos ainda mais, posso dizer, atrasados em alguns aspectos. A gente ainda não tem uma eficiência reprodutiva plena, aquela questão do índice de uma vaca com bezerro ao pé ao ano, ela para a pecuária de corte ainda não é uma realidade. A gente trabalhar com índice de 60% de eficiência reprodutiva é muito pensado a nível nacional. Claro que muita coisa já melhorou, mas é sim, na nossa visão, um dos pontos principais com relação ao gargalo. Quando a gente olha para a recria e para a engorda, hoje com práticas, olhando para a genética, olhando para a parte de nutrição, olhando para tudo o que foi desenvolvido, se há um ganho produtivo nessas duas fases muito mais rápido do que nós temos na cria. Até por uma questão, primeiro, biológica na cria, a gente está dependente da própria fêmea, então é um fator que nós não controlamos. Claro que a gente pode tentar melhorar ao máximo o ambiente para que ela desempenhe o máximo do seu potencial produtivo, mas ainda assim é um fator que nós não controlamos. Quando nós passamos por um sistema de recria e engorda, a gente já controla mais
esses sistemas, a gente passa a ter mais eficiência no quesito produtividade, tá? Então, sim, a cria é um dos grandes gargalos ainda da nossa produção e a gente deve entrar agora em 2025 em um cenário de estímulo a essa atividade. Estímulo por quê? Os preços da reposição, eles vão começar a refletir, já tem começado a refletir, né? Quando a gente pega a base anual, o preço do bezerro de desmama subiu quase 25%, no mínimo dos 3 estados que a gente monitora aqui da Scott Consultoria. Então, em uma variação anual, pelo menos 25% de alta houve no preço do bezerro de desmama. Isso começa a gerar um estímulo à atividade de cria e, na nossa percepção, vai levar mais gente a produzir bezerro, reter fêmeas ao longo do ano. Esse abate de fêmeas no começo do ano que eu citei, nós não acreditamos que ele vai seguir ao longo do tempo. E aí, com a receita para essa atividade, é importante pensar no caixa para a longevidade do sistema de cria no sistema de produção. Ô Felipe, explica para a gente essa equação. Nós acompanhamos que o mercado hoje está bem ofertado de fêmeas. As fêmeas estão ainda com uma oferta, mas ao mesmo tempo as escalas de abate estão se reduzindo. A cada semana, dia após dia, as escalas estão ficando menores. Como entender isso, o Felipe? Zaidan, o que a gente enxerga, tá? Da segunda quinzena de janeiro para frente, aquele descarte da estação de monta teve uma maior concentração. Então, as fêmeas que não emprenharam, as fêmeas que precisaram ser descartadas para compor o caixa do pecuarista, na nossa visão, elas tiveram essa participação mais definida nesse período. Tá? Diferente dos anos anteriores, onde a necessidade de caixa acabou forçando uma venda de fêmeas mais alongada. Ano passado, praticamente junho, a gente viu fêmeas sendo descartadas. Deve ter ainda uma quantidade de fêmeas significativa, chegando pelo menos no mês de março ainda, pensando nesse descarte da estação de monta, mas o clima também acabou pesando. Tá? O clima acabou pesando para quê? Para a engorda de boi. A gente acabou sentindo um cenário onde isso forçou, no primeiro momento, a venda de fêmeas, mas estimulou o pecuarista a segurar um pouco mais os bovinos no seu sistema de produção, com destaque aos machos. Então, foi uma venda de fêmeas muito mais estratégica do que nos anos anteriores, por necessidade, na nossa interpretação. E agora, daqui para frente, a gente está tendo uma demanda que está enxugando essas escalas de abate que avançaram. A gente pega exportação. Nesses primeiros dias de março, né, hoje dia 12, nós vimos uma exportação de quase 20 mil toneladas por dia de carne bovina. É um patamar que eu, em 5 anos de esporte de consultoria, nunca vi nós atingirmos. Então, há um mercado muito demandante hoje no cenário internacional. E quando a gente pega os dados aqui no Brasil, não levando em consideração, é claro, quais as medidas para que isso fosse possível, mas nós tivemos um índice de desemprego baixo, uma renda per capita, segundo os dados do IBGE, crescente ao longo do ano, e isso estimulou o consumidor a buscar a carne bovina. E aí, quando a gente pega as outras carnes, a carne suína, a carne de frango e até mesmo os ovos agora, há uma competitividade mais ferrenha entre elas nesse começo de 2025. O preço das outras carnes também subiu no começo desse ano de 2025. E o ovo, pensando em uma proteína mais barata, está pouco competitivo frente à carne bovina. Então, a gente está assistindo também uma demanda interna que, aos trancos e barrancos, com promoções no varejo, tem conseguido ser escoada. E isso está fazendo com que as escalas diminuam em um momento onde o pecuarista agora começa a conseguir segurar um pouco mais os machos dentro da sua fazenda, fazendo com que, na nossa visão, esse cenário de questão de macho talvez venha com uma reversão por conta de um descarte de fêmeas já realizado nesse primeiro trimestre. Felipe, o mercado hoje de carne bovina no mundo, falam, o Brasil passou a ser o primeiro lugar em exportação. Lógico que ele vira vitrina, para o pessoal tirar pedra na gente. A cadeia da pecuária não teria que fazer um esforço coletivo, por exemplo, a produção, os frigoríficos, o governo, a Apex e tal, para mostrar ao mundo como nós produzimos o ruminante nosso. Nosso ruminante é um boi verde e amarelo, como falava o nosso saudoso Armindo Kichel. Ou seja, a maior parte do tempo ele fica em capim, transforma capim numa proteína de alta qualidade, seja carne ou seja leite. E você hoje, aqui, Campo Grande vai sediar um encontro pré-COP
para reforçar essas ideias, mas teria que ser um esforço de toda a cadeia, mostrando ao mundo como nós produzimos, até para fazer frente a esse pessoal na Europa que quer les meat, como fosse o coitado do boi, o grande responsável pelo aquecimento global. Então, eu acho que não está faltando isso na cadeia? João, tá faltando principalmente comunicar. Tá? A gente vê hoje o desempenho produtivo do Brasil tendo avançado sem abertura de áreas novas aqui no país. Nós realizamos um estudo na Scott, há alguns anos atrás, onde nós demonstramos se reformássemos ou trouxéssemos toda a área de pastagem degradada para o Brasil a um sistema de produção minimamente aceitável, nós conseguimos poupar quase 30% do que nós temos de rebanho hoje para a produção de carne numa mesma área. Então, é preciso mostrar isso no mercado internacional, reforçar. Nós temos um compromisso hoje com a produção de alimento com segurança, não só a produção de carne bovina, como suína e de frango, já estamos demonstrando isso nas outras duas proteínas muito bem, um trabalho organizado pela BPA, na minha visão, mas para a carne bovina falta ainda essa divulgação ampla. Nós reduzimos a área de pastagem e aumentamos produtividade e aumentamos rebanho. Então, nós tivemos um ganho de produtividade sem a necessidade de mais área. E há espaço para que nos próximos anos se reforce. Então, é sim necessário um esforço coletivo na cadeia e não uma briga de interesses, como a gente vê hoje, onde se taxa a questão da pecuária ser vilã pelo preço da carne bovina no mercado. Não é. Nós tivemos em 2024 recorde de produção, recorde de exportação e recorde de disponibilidade interna. Então, não é um problema com a produção nacional, não é um problema de uma produção sem bem-estar animal, sem produtividade. Muito pelo contrário, nós avançamos nos últimos 20 anos e, digo mais, nós avançamos nos últimos 6 anos, pegando 2018 para cá, o que nós não conseguimos avançar em quase 30, 40 anos de desenvolvimento, por conta do mercado. A entrada de China em 2018 para 2019 nos beneficiou muito no critério aumento de produtividade. Então, é preciso entender isso e divulgar cada vez mais, tanto para o mercado internacional, quanto aqui no mercado doméstico. Porque quando a gente vê projetos aí que falam que a taxação da exportação é uma saída para baratear preço, é uma burrice. O que nós temos que fazer para baratear preço é aumentar a produção e produtividade, estimulando a cadeia da produção pecuária. Tá? E como? Através de linhas com crédito mais acessíveis, através de desenvolvimento de técnicos capazes de levar a informação e fomento à educação para dentro da porteira. O Brasil é um país continental. Nós temos, é claro, realidades muito distintas, mas é necessário um trabalho de capilarização aqui dentro para fazer chegar toda essa técnica de conter que nós temos uma parcela das produções aqui no nosso país a outras regiões que ainda carecem desse tipo de informação. Ô Felipe, como é que está hoje, voltando para o nosso atual cenário, como é que está hoje a demanda do atacado por carne do frigorífico? João, Zaidan, a gente vê hoje uma demanda, pegando ali o cenário de varejo e atacado, mais travada. Tá? O atacado tem sido, na nossa interpretação, quem mais tem sentido a pressão aí por parte do varejo. Tá? É ele quem está forçando um pouco mais a queda de preço. Ele tem encontrado dificuldade em negociar com o varejo. Nessa primeira quinzena do mês, foi um comportamento, até estou com uma referência aqui para não falar bobeira. A gente vê um cenário hoje para o atacado um pouco mais estável das cotações no mercado atacadista, frente ao que foi o começo do ano. Então, só para levar em consideração aqui, atacado e traseiro nesse começo, nessa primeira semana, traseiro estável e o dianteiro subindo, tá? Boi casado aqui também subindo. Então, uma primeira quinzena do mês, uma semana, onde a demanda esteve mais firme. Cuidado que a gente tem que ter. É uma primeira quinzena. O pessoal vem mais capitalizado. Nós tivemos nessa primeira quinzena uma estratégia do governo que também estimula o consumo doméstico. O pessoal, não sei se chegou a analisar ainda, mas nós tivemos uma injeção de capital muito grande agora com a liberação do FGTS daqueles que adotaram o saque aniversário. Então, isso tudo, na nossa visão, deve manter um cenário de demanda aquecida no varejo e
também no atacado, pelo menos por curto prazo, e isso soma-se a uma exportação que vem firme nesse momento. O que deve acontecer? Os cortes dianteiros, por serem mais em conta, eles devem ter uma valorização um pouco mais forte nessa segunda quinzena do mês, conforme a descapitalização da população acontecer, depois de um feriado de carnaval que promoveu um avanço para os cortes de traseiro. Felipe, a exportação hoje, que já é algo muito importante para o setor, no café, por exemplo, tem muito café nos portos sem conseguir escoar, sem conseguir chegar dos navios. Isso pode acontecer também com a carne bovina, à medida que nós aumentarmos a exportação. A estrutura portuária brasileira tem condições de atender essa demanda, já que é um embarque em containers refrigerados, tem uma série, um pouco mais de tecnologia. Tu acha que isso pode ser também, a exemplo do café, um obstáculo para manter as exportações em dia? João, pode ser um gargalo, principalmente nesse primeiro semestre, na nossa visão. Por quê? Há uma concentração de atividades de exportação muito forte. Soja, nesse momento, ganha mais tração, o café, nesse momento, ganha mais tração, e a carne bovina tem tido um desempenho acima do que o normal, digamos assim, para o primeiro semestre. Geralmente, há mais concentração da exportação no segundo semestre. Então, isso pode, sim, somado a toda essa questão das outras culturas, mais uma demanda mais aquecida pela carne bovina para exportação no começo do ano, impactar a estrutura portuária brasileira, levando a questão de custos pensando em frete, tanto no rodoviário quanto no marítimo, tá? Mas, vamos fazer uma conjuntura aqui diferente. A expectativa do mercado é de aumento de 0,7% da exportação de carne bovina neste ano de 2025. Tivemos recorde no ano passado. Não houve nenhum problema de exportação com relação a travar a carga no porto, com relação a não conseguirmos cumprir com os contratos. Levando em conta que é um acréscimo singelo frente a um recorde do ano passado, não esperaria nenhum problema com relação à capacidade de atendimento logístico do país. Mas, reforço, esse primeiro semestre mais firme em demanda, somado às outras atividades de exportação, ganhando ritmo nesse momento no Brasil, pode sim gerar algum estresse, algum problema, ou custos mais elevados para a exportação de carne bovina, tá? Mas não enxergo que seja um problema esse quesito de falta de containers ou um travamento das exportações, mesmo com essa alta esperada para o volume de 2025. Ô Felipe, duas coisinhas que eu gostaria de saber já no finalzinho da nossa conversa. Você disse que o preço do bezerro aumentou 25%. Em relação a quê? Mensal, anual? Como é que é, Felipe? Saidana, isso na comparação anual, tá? E foi a alta mais singela que nós tivemos. Só para citar aqui, ó, esse preço que eu falei que aumentou aí 25%, ele ocorreu no Paraná, tá? Aumentou 21%, desculpa, foi o menor, 21%, em Mato Grosso do Sul, tá? Paraná subiu 25%, então nós tivemos nessa comparação anual, no mínimo, uma valorização de 21% no preço do bezerro, e os outros estados reportando aumentos maiores na cotação, na referência. Nossa perspectiva é que o mercado de reposição, ele siga firme ao longo do ano de 2025, a gente pode ver alguma correção nos próximos meses, destaque a abril e maio, com a entrada da oferta de bezerros, da safra de bezerros, né? Isso pode acabar pressionando um pouco mais a reposição nesse momento, mas não imaginamos um cenário onde as cotações voltem aos preços de 2024. Então, por exemplo, São Paulo, nós tivemos há um ano atrás um bezerro de R$ 1.700, R$ 1.800 em média. Hoje estamos falando de um bezerro a R$ 2.500. Mesmo com esse momento mais pressionado ali para abril, maio, a gente não espera que as cotações voltem para patamares de um ano atrás. Por quê? A estação de monta de 2023 é que está chegando ao mercado nesse ano e foi o primeiro momento de maior descarte de fêmeas nessa atual fase de baixa do supecuário. Então, menos fêmeas foram para a estação de monta e isso deve, na nossa visão, culminar em menos bezerros chegando no mercado agora. É um fato que a gente já tem assistido desde meados de 2024, mas agora a intensidade desse movimento de preços ela acabou ficando maior do que
há um ano atrás, por exemplo.